Bom dia, gente. Almas queridas, é uma satisfação estar aqui nesse domingo, mais uma vez. E vamos falar do Evangelho de Jesus, um pouquinho, né? Então, nesse momento, eu convido a todos que quiserem fechar os seus olhos só um instantinho. Que nós possamos, nesse momento, buscar a figura amorosa de Jesus de Nazaré, aquele jovem de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, que buscava, onde quer que estivesse, distribuir com todas aquelas criaturas tão sofridas a amorosidade de Jesus. Ele disse que onde tivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele haveria de se fazer presente em espírito e verdade. Se conosco, Mestre, e permita que nessa manhã os vossos prepostos possam sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, administrando os fluidos, os bálsamos, os remédios de que cada um de nós carecemos. E é em seu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, e sobretudo em nome de Deus, Pai de bondade e misericórdia, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar hoje do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente um trecho da 6ª bem-aventurança que Jesus nos trouxe. Sempre é bom lembrar que o Sermão da Montanha, na realidade, constituiu-se no roteiro para que o homem e a mulher da terra pudessem experimentar já desde essa vida a felicidade. Então, naquela memorável tarde, quando Jesus, cercado por aquela multidão de pessoas que experimentavam cada um a sua tribulação, o seu sofrimento, ali tinha aqueles que, além dos problemas no seu corpo, também experimentavam os problemas da alma. E aquela doce palavra de Jesus fazia com que todos tivessem o entendimento de que, por mais que fossem grandes as nossas dores, nós, por sermos filhos de um Pai misericordioso e bom, haveríamos de alcançar, então, a cura, o alívio ou a cessação das nossas dores. Nós vamos ler aqui, então, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, no versículo 8. A fala de Jesus, então, que fala dessa 6ª bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E tem um trecho também do Evangelho de Marcos que fala sobre a mesma coisa. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Aqui, Kardec faz uma pequena observação sobre esses 2 trechos que nós acabamos de ler. E diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho
e trazem, renascendo, uma vida corporal em que as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Se nós pudéssemos nos reportar àquela época de Jesus, sendo um daqueles que experimentavam aquelas memoráveis tardes e noites, que ali em Genezaré, na casa de Simão Pedro, o divino amigo Jesus, que nos seus 3 anos de vida pública não se constituiu em peso para ninguém. Ele, ao chegar lá de Nazaré para Genezaré, ele que era um carpinteiro nato, um artífice da carpintaria, para que não se constituísse então em peso para ninguém, ele aprendeu um ofício novo, o de pescador, e escolheu entre os seus discípulos o nosso querido Pedro, convidando também ele, que já era um pescador exímio, para ser um pescador de homens. Ou seja, ter a capacidade de fazer com que esses que se encontravam aí, estacionados nos mares da vida, pudessem ser apreendidos para uma possibilidade nova de uma vida virtuosa. Então, imaginamos qual seria a alegria daquelas criaturas, que vendo aquela criatura que só a sua simples presença já enchia de amorosidade todas aquelas criaturas. Mas ele sempre buscava fazer com que a sua palavra preenchesse, de certa forma, a expectativa daqueles que lhe ouviam. E mais que isso, todos os relatos dos evangelistas, daqueles que conviveram proximamente com ele, que é o nosso irmão Mateus e João, porque Marcos e Lucas não tiveram uma convivência próxima com Jesus. Mas aquelas pessoas que tiveram aquelas possibilidades, muitas delas passaram oralmente, ou seja, de um para o outro, de boca em boca, esses momentos que tiveram com Jesus. E ele procurava então fazer com que todos esses momentos tivessem uma significação para aqueles que os ouviam. E mais do que isso, quando ele veio apresentar para a humanidade da Terra uma visão diferente da lei que ele mesmo, através daqueles que os precederam, trouxeram. Porque o que foi possível para Moisés trazer, para que aquele povo que tinha grande influenciação dos deuses múltiplos do Egito, e tiveram a capacidade de buscar o entendimento que existia um Deus mais poderoso e mais amoroso do que todos aqueles que eles conheciam. Então foi necessário que trouxesse um código de conduta chamado os 10 Mandamentos, para que, de certa forma, essa lei, que tinha, logicamente, uma versão, um desígnio de Deus, pudesse nortear a vida daquelas criaturas. Mas esse Deus apresentado por Moisés num primeiro momento foi o Senhor dos Exércitos, porque era a linguagem que eles conheceriam para aquilatar a grandeza e a misericórdia desse Deus.
Mas esse mesmo Deus, Jesus chamou de Pai. E quis contextualizar para que nós tivéssemos um entendimento do tamanho da amorosidade que Deus tem para com seus filhos. Imagina que nesse ponto, o tanto que foi difícil para aquelas criaturas que tinham, nesse cumprimento da lei de Moisés, uma dureza, tiveram a oportunidade de ter essa mesma lei de uma forma muito simples. Ao passo que, numa oportunidade em que foi testado por um doutor da lei, que perguntou qual seria o maior mandamento da lei, Jesus então busca fazer uma ponte entre a lei de Moisés e a explicação dessa lei que ele fazia, não por palavra, mas por exemplos de amorosidade. E diz o mestre que o maior dos mandamentos é ter a possibilidade de dedicar ao nosso Deus Pai de bondade e misericórdia o maior dos nossos amores. E disse mais, que existia um segundo mandamento que, se acrescentado ao primeiro, teria a possibilidade de fazer com que toda a lei e os profetas que o antecederam, que antecederam a Jesus, tivesse o entendimento, que era o amor ao próximo como a si mesmo. E aí, nesse ponto, nós contextualizamos então a passagem do Evangelho de Marcos que acabamos de ler, que fala sobre a pureza, e do Evangelho de Mateus, que fala sobre essa pureza de coração que nos permitirão a ver a Deus. Sem sombra de dúvidas, desde tempos imemoriais, a causa de perdimento dos homens e mulheres da terra é o orgulho e o egoísmo. Esse orgulho e esse egoísmo muitas vezes faz com que nós queiramos ser superiores aos nossos irmãos e irmãs. E esse egoísmo faz com que eu tenha a capacidade de tudo querer para mim e de nada desejar para o próximo. Então imaginemos nesse contexto, quando Jesus ali às margens do lago de Genezaré, imaginemos a multidão de povo, porque desde que eles chegaram ali, começaram então os milagres. Muitas eram aquelas criaturas que experimentavam as suas dificuldades de toda sorte e que às vezes um simples toque da mão do Mestre fazia com que chagas fossem curadas, com que verdades fossem aprendidas e que vivências novas fossem possibilitadas àquelas pessoas que o buscavam. E isso foi se espalhando para toda aquela região. Então, cada vez mais gente buscava o Mestre para entender essa proposta nova que ele trazia. E, logicamente, nesse ínterim, ou nesse tempo, ele começou a ter os chamados inimigos gratuitos. Como pode um jovem falar que segue a Deus quando ele desobedece essas leis? Vamos entender como é que o Cristo desobedecia as leis. Moisés trouxe-nos a necessidade de entender que o sábado era um dia sagrado, que deveria ser dedicado à adoração a Deus e ao descanso. Mas a proposta de Jesus era outra. Aquele que sofria e que ele tinha a oportunidade de curar num dia de sábado, ele curava. E dizia mais: meu Pai até hoje trabalha, e eu também.
Então, desde aquela época, muitas dessas criaturas que buscavam apenas o cumprimento da letra fria da lei, começaram a se tornar inimigos de Jesus. E olha só o contraste que isso nos dá. Quando ele disse que nós deveríamos amar a Deus, mas dedicar àquele que é fruto da sua criação, o nosso irmão, o amor igual a esse, ele já nos dava esse entendimento do contraste que aqueles que buscavam o cumprimento da lei pura e simples não entendiam. Ele escandalizou a todos quando ele disse naquela época que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Imaginemos só o tanto que foi difícil para aquelas criaturas entendessem, visto que haveria mais de 40 anos que o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. Como amar aquele que era a causa do seu perdimento? Mas porque Jesus via o ponto seguinte. Então, naquele dia que aquele povo está todo comprimido, que aquelas criancinhas buscavam-no, os seus discípulos ali não deixaram que elas chegassem até ele. E aí vale um outro ponto, vale fazer aqui um outro parêntese. Jesus escolhe para ser os seus discípulos, ou os seus apóstolos, porque discípulo é aquele que segue, então foram discípulos de Jesus, mas apóstolos aqueles que na primeira hora ele colocou para ser os auxiliares próximos da sua obra. Ele escolheu pessoas simples como nós. E num primeiro momento nós não entendemos isso. Precisamos fazer um raciocínio mais apurado para entender que ele fez com que pessoas imperfeitas tivessem o acolhimento inicial dele, para que suscitasse a tantas criaturas imperfeitas, dentre eles incluímos nós, a seguir Jesus. Então, com toda a amorosidade que era própria, quando ele viu que aquelas crianças estavam sendo impedidas de vir até ele, ele buscou então aquele momento para dar uma instrução sublime. E quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, e fez ali uma comparação interessantíssima. Porque disse que se nós não tivéssemos, não carregássemos no nosso coração a pureza de uma criança, não teríamos a oportunidade de ver a Deus. E aqui é interessante que nós reflitamos bem. Ora, todos nós já fomos crianças. E cercados por outras crianças ou pelos adultos, quando alguém, por exemplo, quando nas nossas traquinices nós fazíamos algo que não era o correto e que muitas vezes éramos admoestados pelos nossos pais, a minha mãe adorava uma vara de goiabeira. Nossa, aquilo dói, mas era necessário. No dia seguinte, nós poderíamos até experimentar alguns vergões, mas não carregávamos nenhuma mágoa, nenhum ressentimento contra a nossa mãezinha ou nosso paizinho. Por quê? Porque o nosso coração era revestido de uma pureza e de um entendimento que aquilo que se passou não faz mais parte das possibilidades que nós carregamos na vida. É esse o raciocínio que Jesus queria dizer. Porque se nós temos o egoísmo dentro de nós, se o orgulho se assenhoreia
do nosso espírito e da nossa alma, um fato desse vai reverberar por muito tempo. Alguns de nós dizemos mais: o que o fulano me fez, eu nunca vou perdoar. Vai sim. Mas esse é o ponto, porque essa reflexão da pureza que Jesus nos remete a raciocinar é mais ou menos o seguinte: muitos de nós estacionamos no passado vivendo os sentimentos, as frustrações que nós já experimentamos. E muitos desses eventos fazem com que nós estacionemos a nossa visão no futuro, tendo uma agonia, uma angústia por algo que não aconteceu e talvez não venha a acontecer. Mas o hoje, que é o dia em que nós estamos a construir o nosso futuro, nós nos esquecemos. Então, quantos se deprimem por fatos passados que eles não podem mais consertar? Quantos se afligem por situações que poderiam acontecer no futuro, mas não aconteceram ainda? Então esse é o principal ponto. Jesus queria que todos nós, assim como ele disse daquelas criancinhas que tinham uma pureza no coração, ou seja, que não guardavam rancores, ódios, dissensões, porque dessa forma nós teríamos sim a capacidade de ver a Deus. Porque o nosso Pai de bondade e misericórdia infinita espera em nós que tenhamos a capacidade de fazer com que o modelo e guia que Ele deu à humanidade possa ser seguido. Porque chegado é o tempo que o convite que Jesus nos faz e que nós temos há milênios insistido em nem obedecer, possa ser de uma vez por todas buscado, mas com muita vontade por nós mesmos. É o tempo não de lermos apenas o Evangelho de Jesus, é tempo de fazer com que os seus ensinamentos sublimes, que dão o modelo da nossa felicidade, possam fazer com que esse modelo seja o modelo que cada um de nós buscará daqui para frente experimentar nas nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais tornar puros os nossos corações, retirando deles todo o sentimento diverso do amor, da paz, do perdão, da amorosidade. Que possamos ver que muitas vezes o irmão que nos fere com uma palavra brusca, com atitude inadequada, é alguém que também experimenta os seus sofrimentos, as suas dores. Que se tivéssemos a capacidade de medir, chegaremos à conclusão que são muito maiores do que as nossas. Essa é a reflexão que nós trazemos para hoje. Que nós possamos agora, ainda sob essa atmosfera em que a palavra de Jesus toca os nossos corações, pedir a esse Jesus de bondade e misericórdia infinita que através desses medianeiros de boa vontade, que põem as suas mãos sobre as nossas cabeças, que sejam os depositários das bênçãos trazidas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, com a capacidade de curar o nosso corpo e o nosso espírito. Jesus de bondade e misericórdia, quantos são, Senhor, aqueles que ainda vivem à margem das suas leis? Quantos são os que experimentam a riqueza e o poder temporário da terra, sem esquecer
que são apenas depositários momentâneos das possibilidades que o Pai Celestial lhes confia. Leva, Senhor, aos nossos irmãos e irmãs que se encontram no leito de dores dos hospitais, nas cadeiras públicas, nos orfanatos. Faz, Senhor, com que aqueles que se encontram nessa época tão fria, sob as pontes, nas marquises, que mãos operosas olhem por eles no sentido de levar um alimento, um agasalho. Faz, Senhor, que os nossos familiares de todos nós aqui representados, onde quer que se encontrem, também recebam a vossa misericórdia, a vossa bondade, para que as suas vidas sejam saudáveis, harmônicas. E é com a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, é que nós nesse momento tecemos a nossa súplica na certeza de que haveremos de receber de vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair em entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Mãe Santíssima, nós também a saudamos e pedimos que o seu manto sagrado nos cubra, nos fortaleça, nos proteja e nos ampare. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, criaturas de Deus, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. E assim, Jesus, que as bênçãos vossas possam alcançar os diretores, os coordenadores, as crianças, os voluntários, e os colaboradores e cada um de nós, para que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus.